Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Olá, amigos da AME Maranhão. Olá, todos os amigos que nos acompanham aqui da web. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, atendendo ao convite da AME Maranhão, a quem agradeço, em nome de Amaral, agradeço a todos os integrantes, ao nosso querido Raimundo, que está na coordenação, e agradeço a Deus por estar aqui, podermos compartilhar estas ideias. Então, vamos fazer uma prece rápida para depois darmos sequência com o conteúdo do tema. Senhor Jesus, Mestre amado e querido, nós te agradecemos por esta oportunidade de trabalho, de aprendizado, onde todos nós buscamos, através dos estudos, dos teus ensinamentos, ampliar a compreensão sobre a vida, sobre a relação espírito-matéria e sobre o papel que nos compete aqui na Terra. Com a tua permissão, Senhor, iniciamos mais este estudo agora, rogando o teu amparo e a tua proteção para todos. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre esse tema aí que vocês estão vendo na tela. Integração mente-cérebro e célula à luz da biologia molecular. Ou seja, tentar compreender como é que se dá esse fluxo de informações que vai do espírito, mente, matéria, principalmente na parte mais íntima, lá dentro das células, onde ocorrem os eventos da biologia molecular. Então, nós vamos começar o seguinte, vendo esta frase de Arnold Niemeyer, que é do Instituto de Matemática da Universidade de Viena, um dos grandes estudiosos e biólogos, estudiosos da biologia da molecular, né? Então ele diz o seguinte, a biologia molecular é a tentativa da humanidade de descobrir como foi que Deus engendrou a sua maior invenção, que é a vida. Da mesma maneira que acontece com todas as grandes invenções, os detalhes são muito secretos. Todavia, mesmo os segredos mais bem escondidos podem vir a se tornar conhecidos. Considero um grande privilégio viver em uma época na qual Deus nos permite alcançar uma visão parcial de seus planos de construção, o que fica somente a um pequeno passo de distância de nos dar o poder de controlar os processos vitais geneticamente. Eu, sinceramente, espero que isso seja em benefício da humanidade e que não sirva, ao contrário, para a sua destruição. Então, meus amigos, a biologia molecular é isso aí. É a linha de pesquisa onde se busca compreender como surgiu a vida, como ela funciona, ou seja, toda a dinâmica existencial. Isso não constitui uma heresia tentar invadir essa área de tentar descobrir a própria vida. Pelo contrário, nós observamos aí, como o Niemeyer fala, praticamente Deus permite hoje, na era da evolução do conhecimento científico, que a humanidade tenha acesso aos seus planos de construção. Não é descobrir que a vida surgiu sozinha, porque por trás de todos esse planejamento existe uma inteligência superior determinando isso através de leis que são eternas e que são imutáveis.
Muito bem. Qual é a relação existencial entre a mente e o cérebro? Nós vamos começar com a opinião de William James, que é um dos grandes e maiores psicólogos das últimas décadas. Então, ele coloca o seguinte, que o cérebro, ele não gera, mas sim, ele transmite e expressa todos os processos ou aqueles eventos mentais. Então, o cérebro é um mediador, é uma ponte. Ele funciona como um elo de ligação do fluxo de informações que vai do espírito da mente para a matéria e da matéria para o espírito. Esse mesmo pensamento foi o que Calderaro colocou no livro No Mundo Maior, através da mediunidade de Chico Xavier. O cérebro é o instrumento que traduz a mente, onde está o reservatório ou manancial de todos os nossos pensamentos. Então, esta é a nossa linha de defesa primordial no estudo da medicina mente e corpo e principalmente da medicina espiritual, mostrar a inter-relação que existe entre o espírito e a matéria através da conexão da mente com o cérebro. Por exemplo, este vídeo ele é bastante interessante, porque ele mostra aí que o nosso cérebro funciona através das redes neurais. As redes neurais são as conexões que existem entre os neurônios. O neurônio é a célula principal do nosso cérebro. Nós temos uma média de 10 bilhões de neurônios. E nós podemos fazer trilhões de conexões formando as redes neurais. Olha aqui, um neurônio liberando com as suas vesículas os neurotransmissores ou os neuropeptídeos, que eles ocupam receptores no neurônio seguinte e assim a informação ela vai sendo passada, ela vai sendo transmitida de um neurônio para outro, formando os caminhos no nosso cérebro por onde transitam as informações. Vamos adiante. Quero adiantar essa próxima palestra. Pronto, chegamos aqui. Então, o elemento principal anatômico que nós temos no nosso cérebro, que consideramos como esta ponte responsável pela transmissão das informações entre o continente espiritual e o continente material, é a glândula pineal, ou epífise. E nós está aqui situado na base do cérebro, na região do diencéfalo. Ela é uma glândula única no nosso cérebro. E nós analisamos a função dela através de como ela está funcionando, através dos seus elementos, e principalmente da melatonina, que é um hormônio secretado pela glândula pineal. Foi descoberto em 1947 por Aaron Lerner, um pesquisador norte-americano, e ele descobrindo a melatonina, estudando como funciona a produção desse hormônio, nós vamos saber como está funcionando a glândula pineal. Então, a glândula pineal é um órgão fotorreceptor. Então, ela depende do estímulo luminoso. O estímulo luminoso que entra pela nossa retina faz com que diminua a produção de melatonina. E quando o estímulo luminoso desaparece, ocorre uma liberação de melatonina na corrente sanguínea, iniciando o ciclo do sono, porque esse hormônio controla o ciclo sono-vigília. Então, esse outro slide aqui mostra o seguinte, a melatonina é considerado o hormônio da escuridão, noturno. Ele, por volta das 18 horas, quando começa a escurecer, ele começa a aumentar a sua produção, tem pico máximo, altas madrugadas, para depois começar a cair, e quando amanhece o dia com a luz solar, ocorre a diminuição da sua produção e volta aos níveis basais. Então, nesse período aqui, é que a glândula pineal está em sua atividade máxima, ou seja, durante o período noturno para desempenhar as suas funções. Um trabalho interessante que foi feito na Universidade de Taiwan procurou mostrar qual é a relação que existe com a ativação da glândula pineal e a meditação religiosa,
que é uma espécie de prece ou de uma oração. Então, esse exame foi analisado com ressonância magnética funcional e concluiu-se o seguinte, que a intensa ativação da pineal ocorre um aumento na produção de melatonina, como a gente já falamos anteriormente. E que essa ativação desempenha um papel importante na consciência intrínseca, ou seja, naquela relação íntima que o indivíduo tem de exteriorizar, de manifestar a sua consciência. E que talvez aí estejam indícios fortes da conexão da alma com o corpo físico, certo? Aqui são as imagens mostrando os núcleos, alguns núcleos cerebrais importantes e o da glândula pineal. E depois da meditação, mesmo 8 minutos depois, a glândula pineal ainda continuava ativada, mostrando que a meditação e a prece, por considerando uma prece religiosa, também tem um efeito duradouro. Sobre a glândula pineal, nós temos informações importantes colocadas por André Luiz, porque a maioria das informações da literatura coloca que ela é apenas um órgão vestigial, que controla as forças sexuais na infância e que esteja responsável só com o controle da sexualidade e que ela seria inibida ou aumentava a sua função, liberava, quer dizer, quando chegava na puberdade. Mas aí nós sabemos que do ponto de vista espiritual ocorre o contrário. Quer dizer, André Luiz, no livro Missionários da Luz, tem lá um capítulo inteiro sobre a epífise, que vocês podem depois conferir as diversas funções da glândula pineal. Então, lá ele diz o seguinte, que ela comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade, graças à sua ligação com a mente. Então, veja bem, a glândula pineal, ela está conectada exatamente com a mente, então, a glândula pineal, através da glândula pineal espiritual, conectada com a glândula pineal física. E através da vontade, usando os princípios eletromagnéticos do campo vital, ela controla todos os fluxos de informações que vêm de lá. Então, ela traduz estímulos psíquicos em reações de ordem somática e vice-versa, fazendo aquilo que o William James falou, o órgão mediador. Leva estímulos de dentro para fora do indivíduo, as experiências que a gente tem no exterior, e traz também todas as nossas tendências, as nossas aptidões, os reflexos, tudo que está arquivado no nosso mundo psíquico. Então, que através da nossa vontade, nós vamos exteriorizar pensamentos, sentimentos, colocar tudo isso dentro desse fluxo de informações. É uma via de mão dupla, fazendo com que estímulos baixam do nosso espírito, do nosso inconsciente, para a realidade física objetiva e vice-versa. Então, uma das grandes funções da glândula pineal é isso aí, ela segrega hormônios psíquicos, que André Luiz chamou de unidades força, que tem a função de controlar todas as glândulas sexuais e todo o sistema nervoso, certo? Então, todo o sistema endócrino do indivíduo, com todas as suas glândulas, produção de hormônios, elas são comandadas pela glândula pineal, ou seja, ela tem uma função de ascendência sobre todas as glândulas do sistema endócrino. Através disso aí é que nós vamos ver qual seria o principal mecanismo que é defendido pelos pesquisadores para traduzir as informações da mente pelo cérebro. É que eles chamam de tradução psiconeural, onde os processos conscientes e inconscientes, que nós estamos falando, eles são automaticamente traduzidos em processos neurais, através de diversos níveis na organização do cérebro, seja as redes biofísicas, que são as redes neurais, sejam as redes moleculares, pela liberação de neuropeptídeos ou neurotransmissores, as redes químicas, pelas mudanças das cargas elétricas que existem nos neurônios, certo? Isso estabeleceu a base da ciência que nós conhecemos como psiconeuroimunologia, que procura demonstrar uma comunicação integrada entre a mente e o cérebro e as células em nível molecular, ou seja, lá em nível das moléculas, das micromoléculas, em níveis
bioquímicos. Então, esse trabalho foi desenvolvido e defendido pela doutora Candace Pert, onde ela fala que existe uma rede psicossomática de comunicação da mente com o corpo, unindo duas estruturas, os receptores que estão nas células e os ligantes, que são os neuropeptídeos. Os receptores estão na membrana celular. A membrana celular capta todos os sinais que vêm de fora, sejam sinais elétricos, sinais químicos ou sinais físicos das moléculas, e transfere as informações para dentro da célula, certo? Essas informações vêm de onde? Que ela chama de ligantes, os hormônios, os neurotransmissores, peptídeos. Existe uma atração vibracional que ocorre entre o receptor e o seu ligante. Por quê? Porque o receptor é uma proteína, certo? E ela tem uma vibração que cria uma ressonância celular para atrair o ligante, ou seja, o hormônio neuropeptídeo. E ela fala também que 98% da transferência de informação no corpo ocorre através desse sistema. E ela conclui dizendo o seguinte: essa vibração atrativa é a emoção e a conexão real com o peptídeo, com o receptor, é a manifestação do sentimento do mundo físico. Então, quando as nossas emoções, elas criam uma vibração nas nossas células específicas que vão atrair os hormônios psíquicos ou então os neuropeptídeos para se acoplar nos receptores. E aí, quando acopla, ocorre a manifestação do sentimento, ou seja, ocorre uma resposta para que o indivíduo sinta a consequência daquela emoção que ela produziu. Um trabalho interessante feito pelo Dr. Mário Beauregard, pesquisador, né, e relatado no livro do Cérebro Espiritual, que procura mostrar essa tradução psiconeural. Então, o que foi que ele fez? Ele estudando a síntese da serotonina, que é a molécula responsável pela produção, está envolvida com alguns estados emocionais do indivíduo, tá certo? Que você desencadeia o processo da síntese dessa substância, principalmente relacionado com tristeza e com felicidade. Então, o que foi que ele fez? Ele analisou através da ressonância magnética os estados emocionais com alguns atores, entendeu? Em que eles, autoinduziram o metabolismo da serotonina através da vivência emocional de uma tristeza ou de um sentimento de felicidade. E isso foram com atores profissionais. Então, eles pediram para eles lembrar o fato de tristeza na sua vida. Imediatamente, a parte do cérebro ativada foi isso aqui: o córtex órbito-frontal esquerdo e o córtex cingulado anterior esquerdo. E isso daqui são áreas específicas do cérebro. Quando pediu para o ator ele se auto-induzir, esquecer o momento de tristeza e lembrar de um momento feliz na sua vida, imediatamente a área ativada foi o mesmo córtex cingulado anterior, só que do lado direito. Ou seja, foi uma mudança determinada pela vontade. E aí ele conclui, um estado emocional específico autoinduzido de forma voluntária, porque o ator ele decidiu na hora mudar de tristeza para felicidade, pode ser rapidamente traduzido para uma modificação seletiva na capacidade da síntese da serotonina regional no cérebro. Então, mostra o quê? Que o cérebro passou a funcionar em regiões diferentes e que foram determinadas pela vontade. Isso é o que diz o doutor Jeffrey Schwartz, quando ele fala sobre a questão da mente e da neuroplasticidade mental, do cerebral. Ele diz, a atividade mental determinada pela vontade pode alterar a função cerebral de forma clara e sistemática. Foi aquilo que os atores fizeram no trabalho do Dr. Mário Beauregard. Então, a melatonina é este hormônio que nós conhecemos, que já estamos falando sobre ele está lá presente no interior da nossa célula, no citoplasma, e principalmente nessas estruturas microtubulares, certo? Através, comandando todas as funções das funções
internas que existem dentro dos microtúbulos através dessas duas proteínas, a beta-tubulina e a alfa-tubulina. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre microtúbulos, que é a estrutura que hoje a ciência, principalmente os pesquisadores, estão voltando a atenção que está lá o ponto de interação da mente com o cérebro, ou seja, da ligação do espírito com a matéria. Então, os microtúbulos, aqui nós temos a molécula de alfa e de beta-tubulina, essa aqui é uma cor clara e escura, e esses microtúbulos, eles estão dentro da nossa célula, mas eles não são estáticos, eles estão num grande processo de movimentação o tempo inteiro. Olha. Esse vídeo vai mostrar para vocês. Ó. Isso está acontecendo no interior das nossas células, sem parar. Ou seja, de acordo com a função que ele tem que desempenhar, ele está se formando e se desfazendo. Olha, transportando as vesículas que existem no interior da célula. Ele é responsável por permitir esse transporte dentro da célula e vai levando informações. Permite também que as mitocôndrias se movimentem, as mitocôndrias são os acumuladores de energia espiritual na célula. E eles também estão ligados desde a membrana celular até o núcleo da célula e aqui no centrosoma, nos centríolos, onde ocorrem os principais fenômenos de multiplicação celular na mitose. Então, tem uma função muito importante isso aí. Então, olha, os microtúbulos, eles são muito importantes. Esse trabalho aqui mostrado por Tuszynski, mostra aqui essa imagem, toda essa imagem aqui de rede são como se fossem microtúbulos dentro das células. Então, ele é responsável pela comunicação intra e intercelular através dessa transmissão de sinais, ou seja, entre as células e dentro da mesma célula. Por isso, ele se torna um candidato natural para transmitir sinais dirigidos. Ele abrange a célula inteira, é uma estrutura unidimensional ramificada, ou seja, ele segue uma única dimensão, estão ligados fisicamente às organelas, ao núcleo e à membrana citoplasmática. E ele é responsável por comandar sinalização e transdução de forças físicas, numa função sem interrupção. E também os microtúbulos, eles são responsáveis pela constituição das redes neurais e a liberação de neurotransmissores. Nós vimos isso naquele primeiro vídeo sobre os cérebros. Então, o Dr. Van Varco, também um pesquisador da Harvard Medical School, ele conclui um dos seus trabalhos lá publicados. Um quadro coerente está finalmente começando a surgir. Um sistema de transdução de sinais de pensamento. E ele integra informações diversificadas de forma a desencadear a resposta biológica apropriada. Então, esse é o caminho por onde nós podemos ver em nível biomolecular essa transdução das informações do pensamento para a matéria, constituindo principalmente o quê? Aquilo que eu falei para vocês, as redes neurais, as conexões de neurônios. Isso aqui é um neurônio liberando neurotransmissores e fazendo conexões com outros neurônios. Uma rede neural, ela representa uma imagem, um pensamento, uma lembrança, tudo que a gente pensa constitui as nossas redes neurais. As nossas emoções, sentimento, o nosso aprendizado, um sabor, um gosto, tudo isso representa as redes neurais. Essas redes neurais, elas se juntam, elas se interconectam para você formar ideias, conceitos e criar emoções. Por exemplo, se eu disser para vocês a palavra limão, imediatamente vocês vão interconectar várias redes neurais. Fruta, verde, azedo, quer dizer, tudo isso você começa a ativar essas redes neurais do seu cérebro para você idealizar o que seja realmente um limão. Então, representa a coleção de habilidades, de experiências que o indivíduo adquire dentro dessa existência. Essa rede neural, a rede neural é como se fossem os caminhos
por onde transitam todas as informações físicas do nosso cérebro. Bem, dentro na rede neural, que é conectada pelos neurônios, aqui temos um axônio do neurônio, existe uma outra rede menor, mais profunda, que é a rede neuronal. Essa rede neuronal ela é constituída especificamente de microtúbulo. A rede neural do cérebro ela é acoplada à rede microtubular neuronal interna e vice-versa, ou seja, dentro dos neurônios existe outra rede microscópica bem menor, constituída de microtúbulos, e é de lá conectado com todos esses neurônios. E é aqui, nesse universo íntimo e microscópico, que ocorre a transmissão das informações do lado físico para o lado subjetivo, ou seja, para o lado espiritual ou mental, e de vice-versa. Então, olha, a rede microtubular, ela se adapta às exigências do cérebro através de quê? Da neuroplasticidade. Lembra do que falamos para você? A neuroplasticidade é o mecanismo que permite o cérebro se adaptar às exigências da mente impulsionadas pela vontade. E com isso ela vai o quê? Alterar o processamento de sinais ao longo da sua própria rede. Lembra do que eu falei para você? Os microtúbulos transportam informações, processando sinais ao longo da sua rede. E é através do mecanismo da neuroplasticidade que é impulsionado pela vontade. E foi isso que os atores fizeram e desencadearam naquela pesquisa que eu mostrei para vocês. Então, veja bem, então esse outro trabalho conclui exatamente mostrando que os microtúbulos proporcionam um modelo de adaptação onde está presente a dinâmica de crescimento, a propagação de sinais. E essa propagação de sinais, ela vai utilizar a própria dinâmica de crescimento para que ela possa se conduzir e transmitir. E outra conclusão importante é que elas se propagam, esses sinais se propagam como ondas longitudinais ao longo dos microtúbulos e são mediados por proteínas. Então, nós vamos ver, depois de ver a importância dos microtúbulos, das redes neurais, da propagação de sinais, nós vamos ver como as proteínas são importantes na transmissão desses sinais. É dessa forma, numa visão menor, que a gente vê aqui, olha, o microtúbulo, aqui tem a alfa e beta tubulina, tá certo? Que constitui dos microtúbulos, aqui um tubo neural que mostra que ele entra em atividade depois, está continuamente mudando, está continuamente mudando a sua forma. Como essa figurinha mostra aqui, ele está assim, crescendo e diminuindo. Então, esse outro trabalho publicado aqui, em 99, diz o seguinte, mostrando que na estrutura do microtúbulo, as moléculas de tubulina, que constituem aqui os microtúbulos, modificam sua conformação para frente e para trás, aqui como eu mostrei para você, para aqui e para cá, entre os dois mínimos de energia em resposta ao movimento de um único elétron. Então, se você mudar um elétron na camada periférica aqui de uma dessas moléculas, alfa ou da beta tubulina, você vai alterar toda essa dinâmica de crescimento para frente ou para trás do microtúbulo. E essa mudança desse movimento dirige a energia absorvida de uma onda mecânica de passagem. E ele diz que tudo isso depende de um tunelamento de elétrons para cá e para lá entre os dímeros alfa e beta tubulina. Está aqui, a alfa e beta tubulina estão acopladas, trocando informações aqui em nível microscópio, em nível de elétron. E esse mecanismo ocorre através, segundo esse trabalho, do tunelamento quântico. Tunelamento quântico é isso aí, Nós temos aqui, a física clássica mostra, por exemplo, o seguinte: uma informação vem aqui, para ela passar para o outro lado, na física clássica você teria que ultrapassar esse obstáculo por cima. O tunelamento quântico mostra algo diferente. A informação chega aqui, desaparece e aparece do outro lado, como se tivesse atravessado por um túnel, isso aqui, e chega do outro lado. São mecanismos, novos conceitos da física quântica que tentam mostrar uma luz para a gente entender como é que acontece esse mecanismo. Esse vídeo diz mais ou menos, nós temos um elétron aqui que está na terceira dimensão.
e ele precisa partir lá, ganhar energia, ser energizado para ir para a quarta dimensão. Então, ele não sai daqui diretamente para cá. Ele simplesmente desaparece aqui, é assim que ocorrem essas mudanças, e forma através, como se fosse um túnel, vai lá numa quarta dimensão e reaparece aqui. Então, isso é para a gente ter uma ideia. Essa mudança dessas cargas elétricas, uma mudança de um único elétrico altera todo aquele movimento. Então, a conclusão, olha, os efeitos de tunelamento quântico parecem estar envolvidos nas transformações conformacionais requeridas para as catálises mediadas pelas proteínas, ou seja, na mudança da forma, tá certo? E quem media isso são as proteínas. E nas proteínas, olha que outro trabalho interessante, nas proteínas existem correntes de tunelamento a longa distância altamente significativas. Quer dizer, isso aqui a gente pode encontrar uma hipótese de como é que o pensamento pode agir à distância, porque e modificar o estado também de saúde de uma pessoa longe. Por quê? Porque através da expansão da corrente mental pelo pensamento, também por esse mecanismo de tunelamento, essas proteínas podem captar essas alterações, mesmo estando à distância. Então, nós estamos falando sobre a questão desses conceitos da física quântica, mecanismo quântico, tunelamento, mas porque muitas pessoas querem dizer que a gente está importando conceitos da física quântica para tentar explicar algo que não existe. Na realidade, não é isso. O que nós estamos procurando mostrar é que existe uma analogia muito forte entre os conceitos e as pesquisas que utilizam os eventos quânticos com muitos dos conceitos e das ideias que nós propagamos e que nós tentamos explicar do ponto de vista científico na conexão da mente com a matéria. O próprio André Luiz, quando escreveu o livro Mecanismo da Mediunidade, ele disse, nós vamos utilizar os conceitos da mecânica clássica e da mecânica quântica para fazer compreender como acontece. Então, é isso que nós fazemos aqui. E estamos indo um pouco mais além. Nós estamos buscando, mostrando resultado de pesquisas de cientistas, de pessoas de nome, onde eles procuram mostrar que, como está aqui, o Précio que diz que, fundamentalmente, o universo funciona segundo a mecânica quântica. E Popperis e Goodman também, num trabalho, mostraram que as leis da física quântica, e não as de Newton, que é da física clássica, que controlam os movimentos moleculares que geram a vida. Então, quando nós entramos na intimidade da matéria, a matéria desaparece. E quando a gente pesquisa o funcionamento e a dinâmica da própria vida nesta intimidade, a gente desemboca sem querer no mundo quântico, e lá que funciona são as leis da física quântica. Não temos como fugir disso daí, certo? Então está aqui o Dr. Henry Stapp, físico e teórico, falando sobre a neuroplasticidade. Ele diz, olha, a mecânica quântica permite ao esforço mental, olha, controlar as forças poderosas que vêm do lado mecânico da natureza e permite que a intenção mental influencie os processos cerebrais. A intenção mental o quê? Determinada pela vontade, as escolhas que cada um faz. Por isso que nós somos construtores do nosso destino, por isso que nós podemos utilizar a nossa vontade para fazer coisas boas, para pensar no bem, para pensar na saúde, para controlar os... Por quê? Porque a nossa vontade controla os processos cerebrais e, na sequência, o funcionamento do nosso corpo. Esta é a base micromolecular, é a base, digamos assim, da biologia molecular, que procura nos fazer compreender esse mecanismo da relação, da comunicação da mente com o cérebro. O Dr. Jeffrey Satinov, um grande pesquisador e cientista na área da computação quântica, ele diz, lá no livro Cérebro Quântico, a não ser que se demonstre que a teoria quântica está errada, a existência das experiências quânticas confirmatórias demonstra o ponto do qual a vida evoluiu em sistemas nervosos capazes de amplificar efeitos quânticos internos para uma escala
de magnitude superior, ou seja, para o funcionamento da vida no próprio homem. E aí ele diz o seguinte, ó, consciência e corpo estão relacionados e conectados em todos os níveis, desde os níveis sutis de ondas quânticas, partículas, fótons, átomos, moléculas, células e aí etc, até a matéria mais sólida. Nós somos um ser único. Como a espiritualidade faz, nós não conseguimos identificar onde está, com precisão, onde é a linha divisória, que termina o espírito e começa a matéria. Por quê? Porque em todos os níveis existem conexões entre a consciência, entre o nosso corpo, o nosso cérebro, entre o espírito e entre a matéria. Aí é o trabalho defendido pelo Dr. Hameroff, que era anestesista, diretor do Centro de Estudo e Religiosidade no Arizona, e o matemático Roger Penrose, inglês. Então, ele diz o seguinte, forças quânticas, ó, dentro das proteínas estruturais dos microtúbulos, nós já vimos isso daí, controlam sua forma, a ação e o comportamento de todas as nossas células, certo? Então, e aí ele diz o seguinte, a mudança da forma das proteínas é o ponto de amplificação entre o mundo quântico e nossa interferência no mundo clássico em tudo que a humanidade faz de bom ou de mal. Ou seja, André Luiz também fala isso no livro Evolução em Dois Mundos, que através do impulso mental você comanda as forças fisiopsicossomáticas. Através do impulso mental, onde o espírito comanda todos os mecanismos de multiplicação das células, através da mitose e de funcionamento celular. O impulso mental é o que nós chamamos aqui o ponto de amplificação do mundo quântico com o mundo físico. E isso é determinado pela mudança da forma da proteína, não é nem pelos nossos genes. O funcionamento da célula é determinado pela mudança da forma das proteínas. O Dr. Michael Behe, no seu livro Planejamento Inteligente, ele mostra isso aí. Olha só, que quantas estruturas, as proteínas, quantas estruturas e formas diferentes elas podem existir. E ele conclui, aqui colocado de uma forma resumida, a forma pregueada e o posicionamento dos aminoácidos é que determina a função das proteínas. Nós sabemos que as proteínas, elas são formadas por uma cadeia de aminoácidos. A informação para dizer a que tipo de aminoácido, a sua posição e a sua ligação, ela vem do interior do núcleo através da multiplicação dos nossos genes. O DNA se multiplica, ela fabrica o RNA mensageiro, vai para o citoplasma, está vendo essa informação, para que os aminoácidos adquiram posições e determine a forma da proteína. Então, é a forma da proteína que vai determinar a função. Olha aqui, por exemplo, mostrando aí, ó. Existe mais de 400 mil tipos de produção de proteínas por minuto que a célula produz. Olha, cada informação que vem, o RNA ribossômico está aqui liberando formas diversas de proteínas e cada uma vai desenvolver uma função específica. Entendeu? Então, são mais de 400 mil proteínas que nós produzimos. Isso ocorre onde? No interior do citoplasma. Por isso que está lá no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz dizendo, olha, a inteligência, que é o espírito influenciando o citoplasma, que é aquela região dentro da célula que existe entre a membrana e praticamente o núcleo, é, no fundo, o elemento intersticial de vinculação das forças físico-psicossomáticas, onde essa inteligência obriga as células ao trabalho que necessita para expressar-se. Então, o espírito comanda a matéria. A inteligência, que é o espírito, através da mente, vai comandar todo o funcionamento das nossas células. Lá o que? Nós estamos aqui utilizando a conexão com o que nós já falamos, as proteínas que estão na membrana da célula. Olha aqui, ó. Nós temos uma membrana celular, membrana plasmática. Aqui nós temos os receptores celulares que têm antenas. Essas antenas elas têm vibrações específicas. Então, as proteínas receptoras que estão aqui é como se fosse a consciência da célula.
Então, a célula tem consciência, nós sabemos disso. André Luiz já fala que a célula tem consciência individualizada em conexão com a consciência maior, que é nos animais superiores, tanto dos animais racionais como do espírito humano. Então, essa consciência está captando todas as informações através desses receptores. A vibração específica capta os neuropeptídeos, as ondas eletromagnéticas, tudo isso através de uma vibração que atrai, como disse a doutora Cândida Sperti, a vibração atrativa aqui, que é determinada pelas nossas emoções, vão captar as informações. Esse é um dos mecanismos. A informação chega aqui na parte da periferia da membrana celular e ela é transferida para o citoplasma, para dentro da célula. Olha aqui, nós temos a membrana e aqui o citoplasma e aqui o núcleo. As informações chegam aqui e são transmitidas para o lado de dentro, utilizando a rede de microtúbulos que nós falamos. Então, as proteínas que estão aqui dentro são as proteínas executoras. Por isso que existem duas classes de proteínas. As que captam as informações da periferia, como se fosse uma consciência, e as que executam dentro dela, certo? Então, Song, ele publicou um trabalho interessante, que ele diz o seguinte, ó, as proteínas receptoras também captam campos de energia vibracional, como luz, som e frequência de rádio, promovendo interferência, sofrendo interferência de campos eletromagnéticos. Então, esses receptores da membrana não vão captar só os hormônios, os neuropeptídeos, os neurotransmissores, também captam essa parte vibracional, tá certo? E isso, o que é que acontece? A interferência nos campos eletromagnéticos vai alterar o equilíbrio das cargas eletromagnéticas da proteína, envolvendo mudança na sua forma. E mudando a forma, muda a sua função. E nós vimos lá que no interior do microtubo, a única alteração de um elétron na periferia, da alfa ou da beta-tubulina, altera toda a dinâmica de crescimento do microtubular, alterando as informações para que chegue lá no interior do núcleo, dizendo ao DNA, fabrica um RNA mensageiro com essas informações para formar a proteína desse jeito, e essa proteína vai desempenhar outra função específica. Então, vejam bem, minha gente, isso para a gente ver que nesse nível nós temos aqui essa evidência onde mostra de que a alteração da forma das proteínas é que determina a sua função. E a forma da proteína, ela é determinada pela posição dos aminoácidos, que é determinado lá pelo nosso DNA. Então, é uma rede de informações. Também, da mesma forma, as informações que chegam na periferia da célula, através da epigenética, dos mecanismos epigenéticos, vão caminhar por esses microtúbulos até o núcleo e alterar a expressão gênica. Isso aí é outro capítulo para a gente falar numa outra aula sobre genética, epigenética e espiritualidade. Mas aqui para a gente entender que em nível celular, também as vibrações e as ondas eletromagnéticas alteram a forma da célula, das cargas eletromagnéticas, alteram a informação e produzem umas novas proteínas. Bem, André Luiz coloca lá no livro Mecanismo da Mediunidade. Tudo isso que nós estamos falando até agora ocorre em todas as nossas células do corpo, mas principalmente nas células do nosso cérebro. E daí vem comandando todas as outras funções. Olha, o cérebro, com as células especiais que lhes são próprias, detém verdadeiras usinas microscópicas, onde a matéria mental, ao impulso do espírito, é manipulada e expressa em movimento constante, produzindo correntes que se exteriorizam no espaço e no tempo. Então, olha aqui, ó, o impulso do espírito, o impulso vem lá da consciência profunda, vai manipular a matéria mental. Nós sabemos que matéria mental é a base do pensamento, vai produzir correntes, são as correntes mentais que vão se exteriorizar no espaço e no tempo. Só que começa a influenciar primeiro o quê? Primeiro quem produz. Então, o neurônio é uma verdadeira usina microscópica. Eu li recentemente um trabalho recebido pelo site da Inovação Tecnológica, que hoje, cada vez mais, eles estão descobrindo e chegando à conclusão que o neurônio é um
uma inteligência individual totalmente específica e super poderosa, que eles não fazem nem a ideia. Então está aqui, o impulso do espírito, ou seja, a vontade que nasce da própria alma, dizendo, manipulando a matéria mental, exteriorizando pensamentos, sentimentos, intenções, ideias e desejos. Então André Luiz continua dizendo o seguinte, ó, dessa matéria que nós estamos falamos para vocês que é manipulada no cérebro, lá nos neurônios do nosso cérebro e é impulsionada pelo espírito. Da matéria mental dos seres criados, ou seja, estudamos o pensamento, o fluxo energético do campo espiritual de cada um deles, a se graduarem nos mais diversos tipos de ondas, que André Luiz chama de ondas mento-eletromagnéticas, porque são semelhantes a essas ondas eletromagnéticas que temos aqui no espectro, porém, elas são induzidas pelos estados mentais do indivíduo. Observa aqui que ele fala da matéria mental dos seres criados, não é só do homem, também dos animais, dos seres mais inferiores, que têm pensamento fragmentário, porque nós temos o pensamento contínuo. Então ele diz, olha, nas legiões angélicas, a matéria mental vai se exteriorizar em raios super ultra curtos. Os raios super ultra curtos têm poder imenso de transformação do indivíduo. Vão muito além do que, olha, os raios gamas que têm poder, que são utilizados hoje para tratamento de neoplasias, principalmente na oncologia, e de tratamento de muitas doenças. Então, veja bem isso aqui, raio, não é nem ultra, é raios super ultra curtos, ou seja, de frequências altíssimas nas regiões angélicas. Na mente humana, essa onda, essa matéria mental vai se expressar em ondas mento-eletromagnéticas de curtas, médias e longas, ou seja, vai depender do estado mental do ser humano. E nos animais, eles se exteriorizam como ondas fragmentárias, até que os animais adquiram as primeiras encarnações no reino humano, para aí começar a ter pensamento contínuo, porque aqui, ó, os raios são descontínuos. Uma das diferenças do ponto de vista do pensamento entre os animais, quando o espírito abandona o reino animal para entrar no reino nominal, é exatamente quando ele adquire pensamento contínuo e a sua mente vai se expressar em ondas longas, porque está no início da sua evolução. Então, para a gente entender como é que ocorre em nível espiritual isso daí, tá certo? Aqui essa imagem mostra aqui, ó, como é que os átomos emitem luz, o átomo físico, ó. Nós temos aqui o núcleo do átomo, e lembra que eu mostrei para vocês, nós temos os elétrons. Para que ele ganha energia, quando ele é energizado, o elétron, ele sai de uma órbita mais próxima do núcleo, ele ganha energia e vai para uma órbita mais periférica. Nós vimos que isso ocorre muitas das vezes utilizando o mecanismo de tunelamento quântico. Bem, esse elétron ganhou energia, só que ele não fica muito tempo lá, porque ele tem que voltar para a sua forma estável. Aqui é uma forma instável, isso é transitório. Então, ele foi energizado, pulou para a parte periférica e ganhou energia. Só que ele volta. Aí, quando ele volta para o seu lugar de origem, ele libera toda a energia que ele ganhou em ondas eletromagnéticas, que é a luz. Esse é o mecanismo de produção de luz, por exemplo, quando você liga o interruptor na sua casa para produzir aquela energia, aquela que acende. Então, ganha energia e depois volta. Só que isso ocorre numa velocidade tão alta que você tem a ideia que a luz é contínua, mas é em formas de pulsos, é em forma de pulso. Bem, da mesma forma que nós temos os átomos físicos, nós também temos os átomos mentais, só que eles se comportam de forma um pouco diferente. Então, é aqui que os átomos mentais constituem a matéria mental, que é a base do pensamento. Então, o que é que acontece? A matéria mental ela é autoexcitável. Quem é que autoexcita a matéria mental, o seu próprio pensamento? Somos nós, o próprio espírito. Através de quê? Da sua vontade. Quando você dá um choque elétrico naquele elétron lá no átomo físico, para ele ganhar energia para uma periferia
mais alta, você utilizou calor ou energia externa. Aqui no átomo mental, você vai utilizar a sua vontade, fazendo as suas escolhas, das suas atitudes mentais. Nós já vimos ao longo de toda a nossa discussão que nós podemos alterar todo o funcionamento do nosso ser através da nossa vontade. Então, veja bem, quando a excitação atômica é no átomo inteiro, ou seja, todo o átomo, o núcleo, tá certo? E todas as camadas periféricas, nós vamos produzir ondas muito longas. Qual é o estado mental que excita o átomo por completo, produzindo ondas muito longas? As impressões comuns da criatura normal humana, tá certo? Quais principais características dessas ondas muito longas? Sustentar a individualidade, cuja repercussão espiritual é apenas uma manutenção do calor. Ou seja, é o indivíduo que está aqui respirando e vivendo apenas para não desencarnar. Conforme diz aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele amanhece, anoitece, segue a sua vidinha, só com as impressões comuns do dia a dia, trabalho, comida, dormir, sexualidade, prazer, ou seja, isso daí são as impressões comuns do dia a dia. O indivíduo está muito preocupado com a sua evolução, com o seu futuro, com o próximo, ele está apenas preocupado consigo mesmo e está produzindo ondas mentais longas, a sua psicosfera apenas sustenta a sua individualidade e produz calor. Porém, quando você excita os elétrons mentais, naquelas órbitas que eu botei, aí qual é o estado mental que proporciona isso? Aí? Atenção ou tensão pacífica, reflexão ou oração natural. Você vai produzir ondas mentais médias. Aqui você pode incluir também as pesquisas, os cientistas nos seus laboratórios fazendo pesquisas científicas, tentando descobrir substâncias, vacinas, coisas para engrandecer a humanidade, quer dizer, as pesquisas feitas com objetivos grandiosos. Quando você já utiliza o recurso da oração, quando você se esforça, se engaja na prática do bem, nos trabalhos assistenciais, quando você exerce a sua profissão dignamente, corretamente, ou seja, você está produzindo ondas mentais médias. Qual é a principal característica dessas ondas? Aquisição de experiência e produção de luz interior. Nós sabemos, o Espírito nos diz, nós evoluímos adquirindo experiências. Dr. Bezerra de Menezes diz que o maior patrimônio que nós temos nessa existência é o corpo físico, que ele nos permite adquirir experiências. E Emmanuel fala no livro Consolador que o Espírito adquire experiências tentando superar as lutas e as dificuldades da vida. Então, quando nós buscamos viver, superar as lutas, as dificuldades, caindo, sofrendo, lutando, aprendendo, procurando ser correto, honesto, cumprindo a nossa profissão onde Deus nos colocou, nós estamos adquirindo experiência e produzindo luz interior. Tá certo? Porque aqui nós já ascendemos mais um degrau de atitude. E por último, quando essa excitação atômica ocorre dentro do núcleo atômico, tá certo? Vocês vejam bem, os átomos físicos, quando são excitados dentro do núcleo atômico, produz a emissão, a radiação nuclear. A bomba atômica, essas explosões, todas essas armas atômicas e nucleares, elas são desencadeadas através da fissão ou da fusão no que ocorre dentro dos átomos, no núcleo. A quantidade de energia que tem dentro do núcleo de um átomo é uma coisa incalculável. Basta ver o poder de destruição das armas nucleares. Mas no núcleo do átomo mental, ele é excitado como? Quando nós vivenciamos emoções profundas, dores indizíveis, laboriosas e aturadas concentração de força mental, nas súplicas aflitivas. Então, olha aqui como os espíritos falam, questão do sofrimento purificador, quando ele é bem
suportado resignadamente e pacientemente. Nós vamos produzir, esse estado mental produz raios muito curtos, semelhante a raios gama, que são usados no tratamento de radioterapia. Esses raios têm imenso poder transformador do campo espiritual do indivíduo. É a autotransformação que ele adquire, promovendo autoiluminação e irradiação de luz interior. Então, as grandes almas iluminadas que já transitaram pela Terra, que se autoiluminaram e se santificaram, vivenciaram quadros dessa natureza, podem ter certeza. Daí nós sabemos que quando o indivíduo ele consegue suportar com resignação as dores e as lutas, atravessar uma doença crônica, quando ele suportando, quando ele procura concentrar toda a sua mente naquela esperança, na confiança em Deus, na certeza da imortalidade da alma, quando ele suporta tudo isso daí, a sua mente ela vai adquirir uma vibração muito elevada. Por quê? Porque vai excitar os átomos a ponto que ele vai produzir luz interior. Por isso que Jesus disse, vós sois a luz do mundo, certo? Vós sois a luz do mundo, está lá em Mateus. E que brilhe a vossa luz, para que o indivíduo auto-ilumine-se e conquiste a sua perfeição. Então, meus irmãos, nós encerramos aqui a nossa apresentação. Eu agradeço a atenção de todos. Espero que tenhamos acrescentado alguma coisa dentro da complexidade desse assunto, mas fazendo o paralelo, a relação com o que a ciência mostra e com o que a doutrina espírita já revelou para nós, principalmente através da obra de André Luiz. Então, nós vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade, por estarmos aqui mais uma vez. Que tu possas abençoar a todos nós, iluminar os nossos pensamentos, a nossa consciência, para que sejamos Deus da sua confiança e que busquemos a cada instante da nossa vida vivê-las com dignidade, superando as nossas provações, as dificuldades, buscando autoexcitar os nossos núcleos e elétrons mentais, a fim de que as lutas e desafios da vida se transformem em experiências enriquecedoras e que possamos construir e produzir a luz espiritual em cada um de nós necessário ao nosso próprio aprimoramento. Que Deus abençoe a todos e agradeço, meu muito obrigado a todos vocês.